Bom, eu sou estudante de física, provavelmente você deve me conhecer, se não me conhece, prazer, eu sou o Miguel. O que mais me pega é que nós não aprendemos a estudar na universidade. Não é uma coisa muito comum você ver pessoas ensinando outros estudantes a estudarem. Porque o que pressupõe-se que você já sabe estudar, porque você passou em um vestibular, então logo você consegue estudar. Também porque a gente pega muitas coisas da gringa que não deveríamos, principalmente o fator de lá na gringa, porque assim, lá na gringa é meio que comum você já ter estudado antes de ir para a universidade. No caso, você realmente ter feito todo um processo de estudo, tá em um ritmo muito bom, tem um acompanhamento educacional muito boa, não muito boa, mas um acompanhamento educacional, fazer projetos por fora e se conhecendo e por aí vai. Só que aqui no Brasil não acontece assim. Aqui no Brasil, literalmente, você faz um vestibular e você entra na universidade. Estudar para a universidade não é a mesma coisa que você estudar para um vestibular, por exemplo. Por quê? Para um vestibular, o importante é a quantidade, não a qualidade das coisas, não a qualidade das questões. Já na universidade, o que mais importa é a qualidade, não a quantidade, por muitas vezes. A menos que você esteja fazendo uma matéria muito teórica, você não vai precisar fazer muitos exercícios. Por quê? Porque você vai ter uma noção muito grande quando você pratica sobre aquilo, você faz uma atividade significativa sobre alguma coisa. E isso é muito legal a gente entender, é porque quando a gente entra na universidade, a gente não sabe nem um pouco como estudar, a gente não sabe o que a gente tem que fazer, como a gente deve fazer, por que a gente deve fazer, sei lá, se eu vou pegar e vou fazer uma lista de questões ou eu vou fazer exercícios resolvidos. Eu faço um pouco de cada um, eu faço a lista do professor, depois eu vou pro livro, eu primeiro vou pro livro, depois eu vou pra lista do professor, eu faço atividades por fora, eu pego questões de outros professores. Como é que funciona? Obviamente, eu não vou conseguir te passar com integridade, pelo menos não por agora, como é que você vai estudar para o ensino superior. Inclusive, é um vídeo que eu quero fazer, porque é uma coisa que eu estou aprendendo a fazer. E uma coisa que eu já posso te adiantar é: você precisa de clareza do que você precisa estudar na semana. Por que você precisa de clareza? Porque você precisa saber o que vai acontecer durante a semana e o que vai precisar ser feito. Se você é um estudante de exatas, de ciência da natureza, como eu, você vai se deparar justamente em quê? Matemática, você tem um cronograma bem simples. Você faz a lista inteira de matemática, terminou a lista inteira, pronto, você meio que já está preparado para a prova. Quando a gente entra em ciência da natureza, já é um pouquinho mais complicado, já é um pouco mais diferente. Você não precisa necessariamente fazer toda a lista. Você precisa entender bem o conteúdo, você precisa entender bem a teoria, precisa entender bem os conceitos. Então é fundamental, na verdade, você fazer questões resolvidas primeiro, para depois você fazer a lista de questões e comparando as questões, porque é muito importante, saiba disso. Saiba que é muito importante você comparar as questões, você comparar o que está sendo feito por você e o que o professor faz. Então, o livro é muito importante. Por isso que a gente fala que, não, você precisa de um livro para estudar, estude pelos livros. O professor você tem que utilizar como material de consulta. E quando eu falo em material de consulta, eu estou falando necessariamente de uma pessoa que vai te ajudar no processo educacional. Ele não vai ser uma pessoa que vai estar te impulsionando a estudar alguma coisa, mas que não vai ser necessariamente que vai estar ali por mais tempo. Até porque o professor não tem muito tempo para poder passar as coisas que ele realmente quer. Então tenha isso em mente e saiba que às vezes não é maldade, não é porque o professor é mauzão, porque o professor não gosta de você, que por isso que ele tá fazendo o que tá fazendo com você. Não, não é isso. Por favor, não é isso. É porque ele realmente não tem tempo. Tanto que muitos professores, como o meu mesmo, eles chegaram e falavam: não, gente, estudem pelo livro tal, leiam um livro tal, se esforcem nisso, procurem, corram atrás, porque vocês não chegam pra mim e tirem dúvidas. Porque ele sempre fala: eu não tenho problema nenhum em tirar dúvida. Eu sou um aluno que, quando eu tô mais empenhado, quando eu tô conseguindo acompanhar certinho, eu vou lá, faço bastante pergunta pra ele, estudo bastante dúvida e por aí vai. E é uma coisa bem interessante porque a gente começa a notar como é que realmente você estuda, como é o seu processo educacional, como é que realmente você consegue estar estudando de fato, você consegue estar evoluindo academicamente, porque não ensinam isso pra gente. É horrível, deveria ter uma matéria que é como estudar, e se você soubesse estudar, parabéns, você é uma pessoa muito sortuda, uma pessoa muito privilegiada, mas se você não soubesse estudar, você iria ter uma referência, uma base muito boa. E além disso, converse com seus professores, porque vai por mim. Muitas das coisas que a gente acaba perdendo é porque a gente não conversa com os nossos professores, a gente não pega, senta e vai conversar com o professor A, B e C para entender
qual a metodologia dele, o que ele gosta, como fazer e por aí vai. A gente só acha. Quando vai colocar em prática, a gente vê que, nossa, tem alguma coisinha errada, hein? Tem alguma coisinha que não deveria ser feita dessa forma. É essa coisinha que não deveria ser feita dessa forma que é que a gente não está estudando da forma correta. A gente não está realmente colocando o empenho necessário. Porque uma coisa é você colocar esforço, uma coisa é você colocar o empenho necessário. Às vezes tem matérias que você não precisa se esforçar muito. Você só precisa, na verdade, fazer muitas questões. Tem matérias, por exemplo, cálculo mesmo, é um tipo de matéria que eu considero que você não precisa entender quase nada da teoria. Você não precisa entender o teorema X, o teorema Y, isso, aquilo, outro. Você precisa, na verdade, ter muito bem fixado, muito bem entendido toda a parte de prática. Você precisa saber fazer os exercícios, você precisa resolver as questões. Então, a matemática, ao meu ver, é muito mais resolutiva, é um processo muito mais fácil. Porque você faz 1, 2, 3, 4, 5, 6, como eu fiz mesmo esses dias, 24 questões. Por mais longas que sejam, é muito menos esforço, muitas vezes, do que uma questão de física. Porque uma questão de física necessariamente envolve outros fatores que não é também somente exercícios. É você entender a teoria, você entender toda a parte teórica, e depois você realmente aplicar essa parte teórica. Porque se você não entende que existe uma força de aceleração para baixo, que é a gravidade, que no caso para a gente estar para baixo, né? Que aceleram as coisas para baixo, a gente meio que não entende o conceito de gravidade. Se a gente não entende o conceito de gravidade, a gente não vai conseguir estar fazendo questões em relação a isso, de queda livre, de lançamento de projéteis e por aí vai. Com o lançamento de um objeto lançado em forma parabólica, as velocidades na componente X e na componente Y. Se a gente não souber o que é isso, tipo, se divide a componente da velocidade, como é que funciona isso? Porque tem que ser duas velocidades. Então a gente vai entender que existe uma velocidade vertical e uma velocidade horizontal. Então o objeto vai ser sendo lançado, vai cair, por aí vai. Enfim, é a parte mais teórica que é importante ter bem em mente, que por muitas vezes a gente não sabe porque simplesmente não é ensinado a gente a estudar. Então, aprenda a estudar é muito importante. Saiba que é uma coisa que vai te ajudar bastante conforme for passando a faculdade.